Dando continuidade aí, pessoal, nós temos um dos fenômenos mais importantes quando a gente pensa na urbanização. Esse tema aqui é importante que você guarde na sua cabeça. Conurbação. O que é a conurbação? Encontro físico de duas ou mais cidades. Isso mesmo. Encontro físico, quando duas cidades elas vão se embrenhar, crescer de maneira horizontal, tão intensa que a gente não vai conseguir separar o início de uma, o término da outra. Aqui a gente traz como exemplo a cidade de Campinas e de Valinhos, duas cidades coladas umas à outra, fronteiriças, onde a urbanização cresceu na divisa dos dois municípios, das duas cidades, a ponto de a gente não ter uma separação física, uma floresta, um rio ou alguma coisa nesse sentido que permita fazer a separação física das duas cidades. Aqui, muito provavelmente, quando a gente está nesses bairros fronteiriços entre Campinas e Valinhos, nós vamos observar ali uma dificuldade de estabelecimento de qual é a cidade daquele bairro. Isso vai acontecer em vários lugares no Brasil relacionado a esse crescimento, principalmente horizontal, das cidades que vão ganhando forma e acabam se juntando a outras. Então, é um encontro físico, guarda aí, hein? Conurbação é um encontro físico de duas ou mais cidades. É um fenômeno importante para entender outros fatores ligados à urbanização. Dando continuidade, galera, vamos pensar um pouco mais. Responde aí, qual que é a função urbana da cidade onde você mora? Já parou para pensar? Que função urbana tem a sua cidade? Essa é uma resposta pessoal. A cidade que eu vivo, no interior do Rio de Janeiro, é uma cidade que tem uma função comercial. Hoje, a principal função urbana da cidade que eu vivo é comercial. É o comércio que movimenta, que puxa atrativamente essa cidade. Na sua, vai depender das realidades que você observar. Cite aí para mim 3 exemplos de conurbação entre as cidades que você conhece. Deixa nos comentários aí 3 exemplos de conurbação importantes que você conhece. A gente, aqui onde eu vivo, eu vejo algumas conurbações se desenvolvendo. E a gente, ao observar a conurbação, vai perceber que ela vai trazer um outro fenômeno para a gente muito importante, que é o surgimento das metrópoles. O que é uma metrópole? É uma cidade que vai exercer influência, que vai polarizar sobre uma grande expressão territorial, sobre outras cidades. Então, essas cidades vão crescer, uma cidade muito importante cresce, o seu setor de comércio, de serviços, de infraestrutura, ela se torna muito importante e começa a influenciar diretamente outras cidades ao seu redor. Ela polariza outras cidades. E aí a conurbação vai ser também importante aqui, porque em áreas onde você tem metrópoles, você tem conurbação. Essa cidade polarizadora acaba se juntando a outras cidades e criando o que chamamos de metrópole. A metrópole é muito importante para ser entendida enquanto contexto de urbanização, tá, pessoal? Em si, o que são metrópoles? São grandes centros urbanos que funcionam como polos de poder regional. Economia, cultura, serviços são áreas urbanas altamente desenvolvidas e densamente povoadas, com uma concentração significativa de população e atividades econômicas, abrigando uma grande variedade de indústrias, comércios, instituições educacionais, culturais, governamentais. Essas cidades são geralmente o coração de uma região ou de um país, exercendo influência sobre áreas circundantes, atraindo pessoas em busca de melhores oportunidades de trabalho, educação, qualidade de vida. Além disso, as metrópoles costumam ser centros de transporte com infraestrutura desenvolvida devido à alta demanda por mobilidade. É muito comum também você ter uma situação ligada à migração pendular, que é um assunto que a gente vai trazer em uma outra aula para vocês. Gente, a metrópole tem influência no campo econômico, tem influência no campo político, tem influência no campo social. Ela é polarizadora, como diz ali o texto. Existem diferentes tipos de metrópoles. Só para deixar claro, nós temos metrópoles que são regionais, que estão polarizando uma região, que são nacionais, que conseguem ter expressão a nível de país, e existem também as metrópoles globais, aquelas que são significativas para o planeta todo. Então, pelo menos 3 níveis de estrutura hierárquica entre metrópoles são significativos para o nosso dia a dia. Continuando aí, ainda nos conceitos de urbanização, temos as chamadas megalópolis. O que é uma megalópole? Uma área conurbada ligando 2 ou mais metrópoles. Então, em si, é uma junção física de metrópoles. Aqui a gente trouxe como exemplo Bozo-Oshi e Tóquio, Osaka, Nagoya. Para deixar claro, gente, megalópolis são extensas e altamente urbanizadas áreas metropolitanas que vão surgir da conjunção, da junção, da conurbação
de várias metrópoles e de cidades vizinhas de uma mesma região. Essas áreas urbanas, densamente povoadas e conectadas, se estendem por muitos quilômetros, formando uma vasta região contínua de desenvolvimento urbano. A principal característica das metrópoles é a sua extensão territorial e integração quase contínua de infraestruturas como rodovias, sistemas de transporte público, rede de serviços. Geralmente essas áreas são densamente povoadas e concentram uma população significativa. Devido à sua escala, as megalópolis podem abrigar milhares ou até milhões de pessoas. Aqui, pessoal, trago para você um exemplo de uma megalópole em formação. Rio de Janeiro e São Paulo são duas cidades globais, são duas metrópoles regionais e são duas metrópoles nacionais. Elas exercem grande influência no entorno. E nesse momento nós temos aqui uma conurbação que é crescente entre as duas metrópoles, que está trazendo para a gente a possibilidade de formação de uma megalópole, a megalópole brasileira. Ela está formada? Não, é uma megalópole em construção, onde São Paulo, Rio de Janeiro e provavelmente Campinas vão se integrar em torno de uma mesma região conurbada, mesma região conectada, onde os fluxos de serviços, os fluxos de pessoas, os fluxos de capitais, eles vão estar integrados, e isso é muito importante. Megacidade, outro conceito importante quando se pensa em urbanização, são cidades com 10 milhões ou mais de habitantes. É um conceito puramente quantitativo. Aqui nós falamos de quantidade total de pessoas. As cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes são chamadas de megacidade. Não confundir com megalópole, que é a junção de duas ou mais metrópoles. Então aqui, galera, é um conceito quantitativo. Quantidade de pessoas. Cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes são consideradas megacidades. Vamos pensar um pouco aí, responde aí. Você consegue diferenciar metrópole, megalópole e megacidade? Esses três conceitos significativos aqui que a gente tem dos conceitos urbanos. O que é uma metrópole? Lembrar que está ligado à polarização. Cidade muito importante num contexto regional que pode se tornar nacional e até global. Uma cidade polarizadora, uma cidade que vai ter serviços e infraestrutura extremamente importantes e que vai atrair para a sua esfera de influência outras cidades que vão se conurbar a ela. Megalópole é a junção de metrópoles, duas ou mais metrópoles que vão se unir, que vão se integrar, que vão se conurbar, ainda aumentando a esfera de influência dessas metrópoles. E a megacidade, como a gente acabou de falar, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Conceito puramente ligado à população, é quantitativo esse conceito, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, vamos junto, né? Se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações e vamos embora entender um pouquinho como a geografia tá no nosso dia a dia. Aqui tem bastante coisa legal, bastante coisa geográfica, desde aulas, passando por análises das atualidades, geopolítica, de coisas que estão relacionadas a geografia do nosso dia a dia. Por isso você está convidado a fazer parte dessa grande comunidade e vamos junto entender um pouco da geografia no nosso dia a dia. Obrigado, galera, e até a próxima. Fui!